Ah, os jogos de luta. Uma categoria de jogos que é bem divertida, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. E bem, existem vários jogos de luta com vários personagens e várias mecânicas ali para você testar e jogar. Mas uma coisa em comum que todos os jogos de luta têm é que eu jogo mal em todos, mas tá bom. Mas tem outra coisa que todos eles têm em comum: os personagens bizarros. Bem, tem vários personagens que são no mínimo exóticos ali. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Os top 10 personagens mais bizarros nos jogos de luta. Ah, e mais uma coisa. Antes de começar, os tópicos dessa lista não estão do menos bizarro para o mais bizarro. Não, nesse vídeo não vai ter isso. Eles só estão aí na lista mesmo e só o fato deles estarem nesse vídeo já é um grande mérito deles. E sem mais enrolação, vamos pro número 10. Ah, vamos nessa! Número 10. Kuzaregedo, de Samurai Showdown. O Kuzaregedo é um demônio vermelho grande de barriga inchada, que usa seu próprio osso exposto como arma. Na história de Samurai Showdown, o Kuzaregedo era um fazendeiro que perdeu tudo no período Tenmei, também conhecido como a Grande Fome, e viu suas terras virarem um depósito de corpos. E por causa desse período sombrio, ele sem opção e sua fazenda estar morta, sem ter nenhum recurso, se viu obrigado a comer carne humana, né? Assim sofrendo uma maldição, assim se tornando esse demônio que sempre está com fome que a gente vê no jogo. Número 9. Shumagorat, de Marvel vs Capcom. Conhecido como Regente do Caos, o Shumagorat é um personagem inspirado nos contos de H.P. Lovecraft. A sua aparência lembra um polvo verde, com um olho roxo no meio entre vários tentáculos. O Shumagorat usa seus tentáculos como ataque, ele pode alterar a forma do seu corpo. Também ele atira um laser dos seus olhos e ele consegue até mesmo disparar os seus olhos como bombas nos seus inimigos. Como isso não fosse o bastante, o Shumagorat consegue ainda se clonar. O cara, além de ter vários braços, ainda consegue fazer um clone e você vai apanhar em dobro. O Shumagorat ele aparece a primeira vez em Marvel Super Heroes e ele também aparece em Marvel vs Capcom. Segundo o universo das HQs Marvel, o Shumagorat é a personificação de toda a magia negra de todo o universo. E o Shumagorat é basicamente um deus cósmico aí dos contos do Lovecraft, só que jogável. Muito maneiro. Número 8. É o quê? Street Fighters, que é um dos personagens mais misteriosos da saga Street Fighter. Quem é ele? O que ele quer? Por que ele faz isso? Essas são perguntas que talvez nós nunca teremos a resposta. No jogo é dito que ele fica em vários lugares ao mesmo tempo, mas ninguém sabe se ele tem essa habilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou de se teletransportar, ou que ele possa se clonar, ou até mesmo uma espécie de máquina que tem várias unidades. Realmente um mistério. A aparência do que é um homem alto, que usa um sobretudo e uma máscara de ferro. O estilo de luta do que é bem esquisito. Ele luta desengonçado, mas não subestime, ele causa um alto dano. E é isso, mano. A gente não sabe como é o rosto do que, qual é o verdadeiro nome do que, por que ele usa só uma letra como nome, a capacidade dele estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo e por que ele luta desse jeito desajeitado. Sem dúvidas, o maior mistério da saga Street Fighter. Número 7. Zappa, de Guilty Gear. Zappa se descreve como um homem de muita má sorte, que tem uma doença que, quando ele dorme, ele acorda em outro lugar, sem se lembrar de nada, porém com diversos arranhões e machucados. E essa doença que o Zappa possui, na verdade é um espírito vingativo, chamado de S-Cole. E as habilidades desse espírito vingativo, além de deformar o corpo de Zappa, pode também chamar outros fantasmas para ajudar ele na batalha. E tudo isso acontece quando Zappa ainda está dormindo. Zappa é uma pessoa comum que queria ter uma vida comum.
mas acaba não conseguindo por causa desses espíritos que ficam possuindo ele. E vocês estão vendo aí na gameplay de fundo o tanto de fantasma que tá preso nesse cara. É trigêmeo, é cachorro, é espada amaldiçoada, um fantasma de um guerreiro e o próprio Wesker, que não sei se faz referência, mas me lembra muito a Samara do filme O Chamado. Número 6. Arakuni, de BlazBlue. A aparência de Arakuni é uma massa preta, com uma máscara branca. Dentro de seu corpo existe uma espécie de colmeia de insetos. E o Arakuni também consegue fazer alguns ataques venenosos. Antes de Arakuni ser essa criatura, ele era um pesquisador, mas a sua obsessão por conhecimento acabou levando ele a se tornar essa criatura, que tem sede de matar. E as origens e o passado de Arakuni é bem misterioso e também bem vago. E o que o Arakuni fala é basicamente impossível de entender, porque tudo que você escuta são basicamente gargalhadas ou barulhos estranhos que ele faz. E é basicamente isso, infelizmente não tem tanta coisa pra falar desse personagem, e é isso aí, né? Vamos pro próximo personagem aqui da lista. Número 5, Double, de Skullgirls. Seria um pecado se essa daqui não tivesse na lista. Assim como a Arakuni, a Double tem uma origem bem misteriosa. Double é uma criatura metamórfica que pode se transformar em qualquer coisa que ela quiser. A aparência de Double é uma amontoada de carne que lembra levemente uma figura feminina. E antes que você pergunte, sim, é ela é fêmea. Inclusive ela é uma mãe e tem 2 filhas. Agora quem macetou esse bicho não me pergunte porque eu não sei. E nos arquivos do jogo, fala que a Double ajuda o Coração Caveira a completar os planos dele, mente, criando outras Skullgirls. E também fala que quando ela não está na sua forma original, ela é vista transformada em uma freira, também conhecida como Irmã Agatha. Bem, e como o vídeo tem mais personagens para apresentar e eu não quero que ele fique tão grande, eu vou colocar a biografia da Double aí na tela. Aí vocês pausam e leem aí se vocês quiserem. Eu vou deixar um tempo aí na tela aí para vocês pausarem, quem quiser ler, lê, enquanto ainda não pula para o próximo personagem. Outro detalhe que eu quase me esqueci de mencionar é que a cada ataque ela se transforma em uma protagonista desse jogo, bem legal. Número 4. Gon, de Tekken. Gon é um dinossauro amarelo anão, com braços minúsculos, e basicamente ele gira e peida. É isso. É meme, cara, é pura zoeira esse personagem aqui. E ele é bem irritante, pra quem sabe jogar com ele. Número 3. Pult, de Power Instinct. Ok, que é isso, cara? Um cara bombado em uma roupa de cachorro? Esse daí é o Pult, e na verdade era a transformação do Kintaro Kakyoin. O mais bizarro é que ele ganhou essa transformação logo depois do cachorro dele morrer. Não sei vocês, mas isso me lembra muito um anime aí. Número 2. Bo Raichu, de Mortal Kombat. Tá, o Bo Raichu não é tão bizarro, ele só é estranho. Ele aparece em uma franquia tão pesada e brutal como Mortal Kombat. A aparência de Bo Raichu é basicamente um gordão que vive bebendo, né? Padrão de boteco. E os golpes dele basicamente envolvem ele
vomitar e tropeçar no adversário. Não dá pra falar isso aqui com um tom sério, mano. Até o fatality do cara, mano, o cara peida e arrota no cara, mano. Um peido de fogo e um arroto de fogo aí que eu vou mostrar aí pra vocês. E é isso, esse é o Raichu. Comparado com outros aqui dessa lista, ele até que tem um pouco mais de história, né? Pasmem, ele foi o cara que treinou o Liu Kang. Nem eu acreditei. E sem mais enrolação, vamos para o grande número 1 dessa lista. Número 1, Fernandes, o grande chefe final de Waku Waku 7. Bem, o Waku Waku 7 já é um jogo bem zoeiro. Escuta só a história. Bem, cada personagem do jogo, eles querem juntar 7 joias, que são as Waku Waku lá, para colocar em um monumento. Seguinte, uma lenda, quando você tem essas 7 joias, você pode realizar um desejo. Lembra alguma coisa aí, hein? Porém, eu quero um grande porém no final do jogo, quando você junta as 7 joias, vai aparecer um inimigo, um obstáculo ali, né? Que é o Fernandes, né? Que é esse bicho gigante aí. Mano, o bicho é tão grande que ele mal cabe na tela, velho. E vamos lá falar dele, né? A aparência de Fernandes é basicamente uma bola preta gigante com asas de morcego e com olhos e boca vermelhos. Ele lembra até um Pokémon gigante, tá ligado? E ele sempre fica com essa cara aí, esse sorriso maníaco. Ele só tira esse sorriso dessa cara só quando ele recebe um golpe ou quando ele usa um especial, ou quando ele vence. E mano, esse chefe é a definição de as aparências enganam. Porque, veja bem, você olha pra ele, mano, e você pensa, pô, ele é um chefe grande. Ele deve ser lerdo e bem fácil de desviar. Lamento lhe informar, amigo, mas... Achou errado, otário? Mano, esse bicho é bem rápido. E os golpes dele quase pegam na tela inteira, porque ele tem um alcance ridículo. E pra piorar, meu amigo, 2 a 3 golpes desse cara já são suficientes para te derrotar. E se ele decide usar o especial então, meu irmão, fique longe, meu velho. Quando esse bicho usa o especial, não tem quem fique perto, cara. Mano, se um especial dele te pegar, vai arrancar horrores de vida, mano. Bem, agora vamos aos ataques e poderes do Fernandes. O Fernandes usa os braços e as pernas dele para dar um soco e chutar você. Ele pode te agarrar e dar um ou vários beijos, e a cada beijo que ele dá, ele recupera a vida dele como se ele fosse um vampiro. Tem o temível Hara Hara Attack, onde basicamente ele esconde os braços e pernas dele e ele tenta esmagar o oponente. Isso dá muito dano. E para te humilhar mais ainda, ele tem um golpe que ele agarra você, te engole e ele te joga da parte de trás. Basicamente ele te caga, né? Cara, você quer mais humilhação do que essa? Não tem como, mano. Não tem como, não dá, velho. O Fernandes merece o número 1 na lista desse top 10 personagens mais bizarros. E bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu bastante trabalho para fazer. Então, um like aí se você se inscrever já ajuda muito. E muito obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!